Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Comigo está ótimo. Espero que esteja tudo bem com você. Mais uma live, e essa é de responsa. Por quê? O Clube da Segurança Privada quer trazer algo de excelência para você, para que você seja um vigilante, um controlador de acesso, um porteiro, você seja um profissional da área da segurança privada atualizado e sempre aqui você vai encontrar essa atualização assim sempre em dia. Seja mais do que bem-vindo. Se puder já dar aquele joinha, deixar os comentários aí, faz toda a diferença. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial. Por quê? Olha só como são as coisas. Tá aí para ser colocada em vigor uma nova portaria da segurança privada. E pegou alguns de surpresa, né? A gente esperava o estatuto, tá ali, só porque, infelizmente, chegou primeiro essa portaria. E nós vamos falar muito sobre essa portaria. Só que eu convidei esse nosso ilustre convidado bem antes. A agenda dele é corrida e deu certinho, graças a Deus. Quem eu estou falando? Eu estou falando do doutor Maurílio. Fala aí, seu Maurílio, como é que tá as coisas? Tudo na Santa Paz? Seja mais do que bem-vindo aí o nosso podcast aí do Clube da Segurança Privada. Boa tarde, Murilo Gleif. Gleifer Murilo, para muitos. Eu me sinto satisfeito em poder estar aqui com você, né, e trazer um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos e que a gente, no dia a dia, está aprendendo dentro da área da segurança. Espero poder estar colaborando com você e com todo o nosso grupo da área da segurança privada. Para quem não sabe, o Maurílio é nessa humildade, mas ele simplesmente é um policial federal, um agente da segurança, assim, nível hard. Ele é um conhecedor, a sua história, assim, fantástica. Você conhece DELESP, que é a delegacia dentro da Polícia Federal que organiza toda a área da segurança privada? Ele veio antes da DELESP. Ele vai contar um pouquinho disso. Tanto é que quando eu solicitei, a gente estava brincando aqui nos bastidores, que teve uma reunião séria entre o Lula e o Bolsonaro. Vamos levar esse homem? Coloquei os dois para conversar e os dois entrou em acordo e me cedeu. O seu Maurílio está aqui na área, né, Maurílio? Brincadeiras à parte, mas é muito bom receber uma pessoa com a sua patente, policial federal, já prestou todo o serviço para a nossa pátria, né? E hoje pode, assim, colaborar na área da segurança privada, já é empresário, já teve aí escolas, já trabalhou em vários departamentos dentro da Polícia Federal e você é uma pessoa, assim, mais do que de excelência aqui nessa mesa. Muito obrigado mesmo. Murilo, chamá-lo de Murilo que fica mais fácil. Com certeza. Eu vou só dar um adendo, por quê? Nas escolas do qual eu já ministrei, que um era o seu Maurílio, que era o proprietário, você às vezes vai até confundir, porque ele é Maurílio e eu sou Murilo. Quantos que não já chamaram ele de Murilo e quantos que não me chamam de Maurílio? Isso é normal. E meu primeiro nome, para quem já fez um curso comigo, vai ver ali no certificado Gleifer, mas não é um nome tão comercial. Então, por isso que eu adotei Gleifer, tirei e adotei Murilo Nunes, para você que está aqui nos acompanhando, conhecendo agora o nosso trabalho, né? E eu tive o prazer de ser um instrutor lá dentro da academia, que o seu Maurílio era um dos diretores. Não é não, seu Maurílio? Fala um pouquinho da sua história aí, do seu currículo. Ele é extenso, mas resume. Eu, como você falou, eu sou agente federal, né? Eu tomei conhecimento da Polícia Federal quando eu fazia faculdade, sou gaúcho, né, em Santana do Livramento, e tinha uma propaganda chamando os universitários para fazer concurso para a Polícia Federal. À época, ainda não era exigível curso superior na Polícia Federal. E fizemos por brincadeira com os colegas lá, acabou que da turma lá só eu passei. Mesmo? Então, isso foi dos anos de 79. 81 tomei posse e vim para Goiânia. Aqui fiz parte da DOPS, muito conhecida na época, né? E dentro da DOPS, em 83, criou-se a Comissão de Vistoria, que era o grupo encarregado da fiscalização
das empresas de segurança privada que passaram a acontecer a partir de 83, com o advento da Lei 7.102. Então o senhor chegou na Polícia Federal, tomou posse antes da lei, já Antes tão da lei. antiga, de 83, o senhor chegou em 81. Cheguei em 81. E como é que foi os bastidores? O que, que eles falavam? Olha, vai criar uma lei que nós vamos aí tomar conta da polícia ou da segurança privada, vai ser a Polícia Federal. Como é que eram esses bastidores? Na verdade, Murilo, o que estava acontecendo? Naquela época, devido ao movimento político daquela época, aconteciam muitos assaltos, principalmente a bancos. Oh, interessante. Então, o que é? E os bancos tinham os vigias, que era qualquer um do povo que era pego para ficar nas portas das agências bancárias. É aquele termo, pego a laço. Vem cá, você está fazendo alguma coisa? Não. Exatamente. Vem cá. Inclusive, muitos, naquela época, aqueles vigilantes, eram inclusive analfabetos. Então, vendo a necessidade de ter um controle sobre isso, a União, né, lançou a Lei 7.102 para controlar esse serviço, para saber quem que estava fazendo a segurança nesses locais. Nessa época, esses vigias, que ainda não era chamado de vigilante, por isso que o nome até confunde nos dias de hoje, né? Porque começou, para você ver, hoje o vigilante tem uma certa birra do vigia, achando que ele está tomando serviço do vigilante. Mas, na verdade, foi o contrário. Né? O vigia estava lá quietinho, foi o vigilante que foi lá, opa, deixa eu assumir esse posto aqui, mais ou menos assim. É que há uma confusão muito grande entre vigilante e vigia, né? O vigia, ele apenas observa. E o vigilante, ele vai atuar na necessidade. O vigia, não. Né? Ele vai observar e comunicar a alguém o que está ocorrendo. O vigilante, ele tem que tomar, ele está ali para tomar uma medida. Né? Ele é o segurança. Então, ele tem... E, devido a esses fatos que ocorreram à época, durante o regime militar, né, houve a necessidade de se resolver essa situação para os bancos. Proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio. Que estava sendo saqueado. Exatamente. Se nós formos vermos a Lei 7.102, ela é quase totalmente voltada à instituição financeira. Interessante isso aí. Você vê que ela fala em patrimonial, mas ela só cita banco. Fiscalização de banco, né? Vigilante para banco, o banco que tem as armas, o banco tem isso e aquilo. A partir daí, os empresários que passaram a fazer esse serviço nos bancos viram tratar-se de um nicho muito bom, né? Desenvolver que a segurança atendesse outros segmentos além de bancos. Está sendo muito bem segurado. O vigilante está aqui prestando um serviço, caiu o índice, né, de criminalidade, então eu vou levar agora esse profissional para dentro da minha empresa também. E eu posso. Aí, quando começou, já mexer dentro da Lei 7.102, criando as primeiras portarias, os primeiros anexos. Aí eu pergunto para você, qual empresa precisa de segurança? Essa pergunta é interessante. Aí você... Então, nós vemos que toda e qualquer empresa precisa de segurança. Em maior ou menor nível, o mercadinho da esquina ali, ele tem que ter uma segurança. Sim. Porque senão roubam toda a mercadoria dele. Uma grande indústria precisa de segurança. Senão, as pesquisas, né, daquela empresa são roubadas. Então, o que vai mudar é o grau de segurança. E quando foi criado, então, em 83, logo em seguida, foi criado a Delesp? Logo em seguida, teve um tempo para se ajustar, né? Sim. Eu diria que... Porque a lei é de junho de 83. Sim. Eu diria que realmente... Se eu não me engano, dia 3. Eu não lembro o dia. Dia 2 ou dia 3. Aí a atuação começou realmente em 84.
Aí cria-se as comissões, né, dentro da polícia, que era normalmente 1 ou 2 delegados, e um grupo de agentes, e às vezes até administrativos, né, para fazer os policiais irem para a rua, fazer as vistorias, fiscalizações, e o pessoal da área administrativa ajudava a gente, conosco, aquela questão mais burocrática. Uma curiosidade. Esses vigias que já estavam ali prestando um bom serviço, mesmo com a falta de qualificação, até mesmo de estudo, né, no sentido assim, eles foram reaproveitados? Como que foi feita essa transição? Foram, porque a própria lei reconheceu que eles tinham direito adquirido, que eles já eram vigilantes antes da introdução da lei. Mesmo muitos deles não tendo nenhum conhecimento, analfabetos ou semi-analfabetos, eles já tinham o direito de continuar. Então, a lei reconheceu esse direito desses vigilantes. E eles continuaram. Eles tiveram um prazo, se não me engano, na época, de 6 meses para fazer ao invés de fazer um curso, fizeram uma reciclagem. Sim. Né? Que foi para muitos, foi muito mais prática do que conhecimento escrito, porque muitos deles tinham dificuldades, mas todos foram aproveitados. Será que foi dentro dessa perspectiva, vendo esse cenário, que foi adotado o ensino fundamental dentro da Lei 7.102? É possível, sim, porque naquela época não era comum alguém terminar sequer o ensino médio, né? Então, e como não houve mudança na lei, ainda temos até hoje. Então, como nós vamos falar posteriormente, ou daqui um pouco, né, sobre a portaria que foi alterada, né, a gente ainda conhece muito pouco, porque ela foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Então, ela alterou um pouquinho. Ela passou era a 4ª série do ensino fundamental, passou para a 5ª série. Então, já é uma mudança. Mas, posso te afirmar aqui, porque professor 15 anos na área de segurança, de vigilantes, muito deles já têm o ensino médio completo e uma grande parcela deles tem curso superior. É verdade. Tem muitos vigilantes que hoje têm curso superior. Isso é verdade. Interessante que quando nós estávamos vindo para cá, tá até comentando com o senhor, né, eu era instrutor recém-formado e a Alvo Academia, né, na época, me deu a oportunidade de ser instrutor ali de algumas matérias, com credenciamento. Esses dias eu até mostrei meu credenciamento, esse primeiro, né, de 2011. E ali, olha como é que são as coisas. Deus faz as coisas certas. E o senhor era meu instrutor naquela época, onde estava falando, o senhor colocou todos os instrutores da academia e foi ali nos apresentar a nova portaria 32, 33, e que tinha mudanças bem significativas, né, em relação à carga horária, questão de algumas coisas, até mesmo das extensões. E eu lembro o senhor falando que era, olha, isso aqui também não foi feito com tanta maestria, não buscou tanto conhecimento dos órgãos responsáveis, no caso da segurança privada. Foi feito a lá 32, 33, mas porque tinha 2 eventos futuros no Brasil, a nível mundial, que era a Copa do Mundo e era, logo em seguida, as Olimpíadas. Né? E era uma exigência, né, dos órgãos internacionais que melhorasse a segurança privada no Brasil. Essa foi uma das exigências, onde foi feito, entre aspas, toque de caixa, a portaria 32, 33. Foi, inclusive, aí onde criou-se a exigência para todo aquele vigilante que fosse participar, trabalhar em eventos, que eles tivessem um curso suplementar, digamos assim, né? Que era para grandes eventos. Como se fosse uma especialidade. Uma especialidade para grandes eventos. Então, todo vigilante que for trabalhar em evento, o que é evento? Evento é considerado pela 32, 33, né? Que é revogada a partir do dia 30 deste mês, nós estamos em 30 de abril, né? Que é o dia 1º, entra a 18.045. 1º de maio. Entra a 18.045. Então, ela dizia que evento é todo aqui
grande evento é todo aquele evento com mais de 3 mil espectadores. Então é Pessoas considerado um envolvidas. evento, Um grande evento. acima de 3 mil. Então, para esses eventos, não bastava ser um vigilante concursado. Ele tinha que ter aquela carga a mais para grandes eventos. Inclusive, nessa portaria, as reciclagens que já existia, né, Transporte de Valores, Escolta Armada, SPP, era 30 horas. Nessa Exatamente. portaria aumentou quase o dobro, algo muito significativo. Foi para 50 horas. 50 horas. Da mesma coisa, o curso De formação. né, que era 160, foi para 200 horas. Foi formação patrimonial. 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 Não é? Exatamente por quê? Porque sentiu-se a necessidade, né, que precisava uma capacitação melhor. Mas eu tenho estudado e procurado saber de outros países. Tem países que têm 40, 50 horas o curso deles. E a gente não valoriza o nosso. Acho que é pouco. Se pudesse é mais, mas isso tudo é custo para o aluno e para a empresa. Né? E nós temos como eu falei para você em off, né, que nossos alunos do Brasil, não estou falando da escola a qual a gente pertencia, mas do Brasil, eles são aceitos na Espanha e Portugal. Mesmo? São reconhecidos, certificados aqui. Isso é muito interessante. Isso é uma novidade. O vigilante formado aqui no Brasil, certificado lá, registrado pela Polícia Federal, uma vez que ele vai para a Europa, ele é reconhecido. Ele é reconhecido e ele pode exercer a profissão. Pode exercer a profissão devidamente, né? Estando legal no país, ele pode exercer a profissão. Interessante. Porque os nossos certificados são reconhecidos lá. E essa nova portaria, a gente está saindo em primeira mão. O Clube da Segurança Privada, graças a Deus, né, é o primeiro podcast que a gente está tratando especificamente sobre essa nova portaria. E quando eu chamei o senhor, como estudioso que o senhor leu essa portaria toda, né? A toque de caixa. A toque de caixa. E o que o senhor viu nessa portaria que pode agregar ou que chamou a atenção do senhor? Como nós falamos, essa portaria ela foi publicada ontem. Então, o nosso tempo foi muito exíguo para fazer assim Mas houveram algumas alterações que, ou boas, né, ou não tão boas. Por exemplo, o vigilante já estava reclamando com referência à carteira nacional do vigilante, que ela tinha um prazo de 5 anos e agora voltou para 2, que antigamente eram 2 anos. Quando foi criada a CNV, lá no início, ela foi o quê? Será que ano que foi? CNV. Eu tenho a impressão que foi em 90 e... porque ela foi bem depois de 83. Eu acho que foi em 92 na portaria 9192. Então foi praticamente 10 anos depois da homologação da lei. Salvo engano, se não me engano, foi média. através da portaria 9192. 9192. Aí foi criada então a CNV. Mas, como falamos, o que acontecia? Essas CNV eram feitas por uma empresa terceirizada em Brasília. E essa primeira tinha validade de quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E o que acontecia? Normalmente, então, concentrava do Brasil inteiro. Em um lugar só. Num lugar só. Ela chegava para o vigilante já vencida, com mais de 2 anos. Então, hoje, isso não ocorre, porque a própria empresa, através do GESP, gera o documento. Tá. Então, a CNV tinha 2 anos de validade. Aí, como era uma empresa terceirizada, que a Polícia Federal, o órgão, fez lá uma licitação, foi aquela empresa tal, né, talvez uma gráfica, uma coisa parecida, e fazia esse documento e levava para a Polícia Federal levava para a escola ou para as empresas. Distribuía para a E superintendência. essa logística fazia com que ela chegava quase vencida ou vencida na mão do vigilante. Maioria vencida. Aí chegou ao ponto de falar assim, a gente tem que melhorar esse prazo. E melhorou esse prazo para 5 anos. Para 5 anos. Então foi uma necessidade mais de logística do que de qualquer outra coisa. Mais de logística do que qualquer... Porque a demora da confecção. Porque é uma empresa só, né, fazia para o Brasil inteiro. Entendi. Porque é serviço público, há uma licitação, então a empresa que ganha essa licitação que vai executar o serviço.
Certo. Hoje já não funciona mais desse jeito. E até mesmo todos os cuidados de fraudes e etc. E tal, então tinha todo um trâmite, né? E quando muitas vezes chegava dentro do prazo, mas tinha um erro. Voltava lá para a fila. Exatamente. Então tinha toda essa série de transtornos. Aí foi, então, colocado, 5 anos e permaneceu 5 anos. Permaneceu 5 anos até hoje, né? Uhum. Até dia 30 ainda 5 então, anos. Mas, só terminar aqui. O vigilante que estiver nós ouvindo, né? Aquele que tem de 5 anos, ela está valendo. Até a sua validade expirar. Sim. Aí a próxima que ele então não tem que fazer outra, não. Não, tem que fazer aquela outra. Aquela lá tá válida. Se ele fez ontem... se ela já foi emitida, 5 anos. Pode. Mas a menos que ele é vigilante patrimonial, certo? Aí ele faz o curso para transporte de valores. Aí ele vai ter que emitir uma outra. Por quê? Porque ela tem que trazer lá o curso que ele tem. Da especialização da especialização dele. Então, aí, possível, já vai sair a partir de maio, já com 2 anos. Interessante. Então, na verdade, ela só voltou o que já era. Voltou devido à tecnologia, já... que hoje você entra dentro do... Embora eu já teve alguns vigilantes, né, reclamando, aí já vi nas redes sociais, mas devido à grande movimentação das empresas, eu não vejo errado, não. Né? Porque às vezes o cara fica muito tempo desempregado, com essa carteira aí, ele vai poder fazer bico. E você sabe que dentro da segurança privada você não pode fazer bico. O vigilante só pode trabalhar vinculado a uma empresa. Uhum. Não existe o vigilante autônomo. Não existe. Poderia haver o que estava no Estatuto da Segurança Privada, que estava, né, em tramitação no Congresso Nacional, foi arquivada no final do ano passado. Havia essa possibilidade. Então, um vigilante podia criar tipo uma empresa, ele presta serviço, mas, por enquanto, essa possibilidade não existe. Vai ficar só na vontade. Só na vontade. Outra pergunta que muitos me fazem é sobre a certificação. Tá lá o certificado de vigilante, aí por um motivo ou outro ele perdeu esse certificado impresso ali, ele fica louco. Quantas ligações que eu não recebo, WhatsApp, fala assim, professor Murilo, o que eu faço agora? Eu quero trabalhar e eu não tenho mais certificado. E outra, a escola fechou. O que eu faço? Onde eu procurar? Qual órgão? Como que eu encontro isso agora? Segunda via. Murilo, aí temos 2 situações. Certo. Se a empresa, a escola registrou esse certificado, na polícia tem todos os dados. Está lá, está tudo dele no banco de dados. Não basta ele procurar a polícia, né, a DELESP ou o CV. O que é o CV? O CV é uma unidade de controle de vistoria. São nas descentralizadas. O que são descentralizadas? DELESP são nas capitais, nas superintendências da Polícia Federal. As UCVs, elas funcionam nas descentralizadas, nas delegacias de Polícia Federal que existem nas cidades, nos estados. Né? Aqui em Goiás, nós temos em Jataí e Anápolis. Interessante. Tá? Então, ela pode procurar nesse lugar, que é possível, sim. Não tem esse problema. Quando eu estava na ativa, que já faz bastante tempo, que era mais difícil, né? Não tínhamos essa facilidade que tem hoje, né? A gente conseguia. Então, hoje é bem mais fácil. Também o interesse também da escola, uma vez o aluno quer fazer uma reciclagem, a escola vai correr atrás. Tem os seus caminhos de achar, não, seu documento está aqui, não preocupa com o impresso, papel físico, está tudo aqui no sistema. Quando a gente fizer a finalização da sua extensão aqui ou da sua reciclagem, você vai pegar outro impresso com seus mesmos dados, aquela coisa toda. Vai pegar a declaração de reciclagem, no caso da reciclagem, ele vai trazer todos os dados do certificado dele. Certo? Falando sem problema. Em reciclagem, as extensões, elas também têm que ser recicladas? A extensão reciclável é transporte de valores, escolta armada
e segurança pessoal. Ah, Essas três. Certo? grandes eventos? Grandes eventos, não. Armas Grandes não eventos, letais? não letais também não. Também não. Ela é E, vitalício. E o que acontece? Se você é vigilante patrimonial, só patrimonial, você reciclou seu curso patrimonial. Você é vigilante com a extensão à escolta armada. Então, você vai lá e reciclou a escolta armada. Você reciclou a escolta armada e a patrimonial. Certo? Certo. Então, Interessante. e a mesma coisa, transporte de valores e segurança pessoal. Outra mudança que não foi nada significativa dentro dessa nova portaria foi a escolaridade, que muitos esperavam. Realmente, eu vejo os próprios vigilantes falarem em querer que aumente a escolaridade. Era a 4ª série, agora fomos para a 5ª série do ensino fundamental. Eu vejo uma certa dificuldade de se fazer isso através de portaria, porque isso está na lei 7.102. Então, uma portaria, alterar uma lei é difícil. Embora lá salvo engano, no artigo 10 da lei 7.102, diga que os regulamentos, né, serão feitas fiscalizações através da lei 7.102, dos regulamentos delas resultantes e da lei do trabalho, lei trabalhista, leis criminais e civis, certo? Então, mas o problema, eu vejo, acredito que seja isso, porque está na lei. Então, o que tem que mudar-se? A lei. Lembrei aqui, outra pergunta muito interessante. Isso aqui vai dar corte. O vigilante, uma vez ele sendo contratado, está registrado, empresa registrada, tudo legalizado, tudo ok. Meu curso vence. Quem paga essa reciclagem? A reciclagem, quando o vigilante está trabalhando, é às expensas do empregador. É o empregador que deve pagar. Certo? Se ele entra hoje, vence daqui uma semana, é responsável. Se ele quis contratar, se ele quis contratar, a responsabilidade e ele dele. arca com esse ônus aí. Só que nenhum empregador contrata nas vésperas do vencimento, exatamente por essa situação, que é um custo para a empresa. Então, o ideal, a experiência que o senhor tem, o vigilante é bom que ele tenha já a sua reciclagem em dias antes do seu vencimento. E ele pode fazer isso com qual antecedência? Ele pode reciclar antes que vença o seu curso? Normalmente, 30 dias. 30 dias. 30, 60 dias. 30 dias, interessante. Se ele está desempregado e ele quer trabalhar e está na iminência desse curso dele vencer, o que se fala? Faz o curso antes de procurar emprego, senão você não vai conseguir. Entendi. Porque o RH da empresa que ele for lá vai olhar, não, ele está com curso vencido. Tem ele com curso vencido e tem outro que está em dia, vai contratar o outro. Né? Outro detalhe, perguntar agora para, assim, olhando olho no olho, o senhor como um policial federal, como o senhor vê, depois de 40 anos, o vigilante continuar usando um armamento obsoleto, um revólver? Qual a sua opinião em relação a isso? Realmente, se a gente vê, a própria polícia está em desvantagem em relação ao criminoso, né? Em se falar de armamento. Mas, realmente, que o grande, eu vejo assim, eu acho que se puder melhorar o armamento, estaremos melhor. Mas há um risco também. Exatamente. Hoje nós temos, realmente, o vigilante tem um nível bem melhor. O que não acontecia quando do advento da lei em 83. Então, você sabe, se você não tem um preparo, um conhecimento, você tem dificuldade de mexer com... Né? Então, a sua cabeça não vai ser 100% para mexer com aquele tipo de coisa. Mas, realmente, nós precisamos melhorar o armamento do... Por exemplo, uma... 765? 765 é uma arma que já
Já está desuso. Você não encontra mais. Então, E nessa 380, portaria está ali. Porque não é por causa da portaria, ela está na lei. E eles só transferiram, né? Está na lei. Ctrl+V, A lei Ctrl+C. 7.102. Tá? Então, ela está lá. Então, para que haja mudança, tem que alterar a lei. Entendi. Então, eu acredito que nós poderíamos melhorar. Por exemplo, uma 9 milímetros, uma... Perfeita. Calibre. Usada pelas polícias, 40, né? Sim. Então, seria uma arma boa. Então, transporte de valores, um armamento melhor, principalmente para o pessoal que viaja. Porque também nós temos uma outra questão. Eu dou uma arma muito potente para um vigilante e ele vai querer trocar tiros na rua com bandido, aí a sociedade corre perigo, né? Porque nós temos que ter essa equivalência de coisa. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, não há resistência. Muitas vezes se fala assim, quando chega outro, a gente está dentro do banco, não adianta mais você reagir. Reagir vai acertar um cliente, um funcionário, alguém ali do povo, né? Olha, eu concordo. A gente tem que ser realista, porque nós estamos tratando de uma segurança que ela é preventiva. É preventiva. Segurança é preventiva. E às vezes a gente está olhando com aquele olhar destoando da lei daquilo que compete a nós, como se fosse uma segurança ostensiva. Né? A ostensividade, às vezes, está no nosso DNA. A gente quer agir, a gente quer o ataque, a gente quer ali fazer acontecer. E, por não ter esse equipamento, ou tendo esse equipamento, talvez a gente não conseguiria fazer de pronto uso, né? Buscar e fazer acontecer ali da melhor forma. Né? Esse é um dos riscos que pode também acontecer. Exatamente. Né? Mas, apesar disso, eu acredito que devemos melhorar o armamento do vigilante. Isso implica em quê? Uma preparação melhor também do vigilante. Eu falo assim, não, mas é muito pouco. Eu vi um curso de uma polícia, não vou dizer de que estado não, em que no curso de formação do policial, os policiais deram 20 tiros. O vigilante está 70 tiros, né? São 70 tiros no curso de vigilante, na formação. E ele pode fazer outros, né? Então, você vê que não é expressivo, mas também não é negativo. E já falando de armamento, nessa portaria trouxe uma novidade, né? Sobre a quantidade de munições subselente. Antigamente, a empresa podia ter para cada arma 3 cargas. Então, a 18045 já prevê 4 cargas. Não é uma muito expressiva, mas sempre é uma melhora. Né? Houve um aumento. Olhando pelo revólver é pouco. É pouco. Mas olhando pela 12 é pouco. Mas se olharmos por uma pistola, já é uma quantidade bem significativa. Simbólica, bem significativa, perfeitamente. Dentro dessa visão que o senhor tem dessa história toda, aí mais de 40 anos, né, trabalhando na área da segurança privada e lá dentro da Polícia Federal, conhecendo todos os bastidores, aquilo que é conversado, em off, que não chega para nós. Essas leis, elas são feitas de que forma? Vocês, os federais, eles são acionados para que possa dar sugestões, falar, ou já chega lá pronta? Normalmente chega pronta para nós aqui. Chegava. Agora, nós tínhamos... existia um CCASP, né? O Conselho Consultivo para Assuntos de Segurança Privada. Não existe mais. Eu estava olhando a lei, a portaria 1845, não se fala mais CCASP. Tá? Era um grupo de consulta. Então, esse pessoal, que era formado pelas sindicatos, federações das empresas de segurança, de vigilantes, banco, pela FEBRABAN, Exército, e uma série de entidades. Então, eles
reuniam, discutiam e opinavam a respeito Isso disso. já era interessante, É, né? E tinha pelo, que continuar. pelo que eu vi aqui nessa portaria, assim, não se fala mais em Secasp. Então, acredito que não tenha mais. Eu- E muitas vezes, quando eu... Então, eles pediam alguma sugestão na portaria. Então, eu posso falar para você aqui que Goiás foi uma das primeiras comissões a funcionar no Brasil. Inclusive, nos anos 80, era referência para o Brasil. Então nós somos pioneiros. E o senhor Graças a Deus. fez parte dessa Eu equipe. fiz, graças a Deus. E nós tínhamos uma equipe muito boa. Né? Eu não vou falar os nomes aqui, porque vou esquecer alguém, que a cabeça não tá, já não é mais a mesma, mas a equipe muito boa. Interessante. Então, o superintendente teve essa preocupação. O que eu fiz? Botou na comissão lá pessoas capacitadas, já formadas, principalmente na área de direito, para que pudesse interpretar melhor. E nesses anos, né, nesse início, nós não funcionávamos assim como um órgão fiscalizador. Nós funcionávamos mais como um órgão orientador. Né? Então, a gente orientava todas as empresas aqui, como é que tinha que fazer. Né? A gente ia atrás da... Porque muitas empresas já existiam. Né? Já existiam antes do advento da lei. Né? Então, a gente ia atrás... Não, você vai falar, não vou mexer mais com isso. Não, você já tem tudo. Só legalizar. Só legalizar. E naquela época não tinha custos. Hoje não. Hoje você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer tem custo. Naquela época não tinha custos. Interessante. Muito bom. E dentro dessa nova portaria, uma coisa também me chamou a atenção foi alguns cursos que poderão ser dados dentro da Academia de Formação de Vigilante, que antes ficava restrito, assim, muito fechado, só para o curso e as suas extensões. Como você falou, eu fui diretor de escola há muito tempo, 15 anos, 15, 16 anos, e sempre foi uma luta nossa trazer outros cursos, né, que também fazem, embora não seja um curso de segurança, eles estão ali lado a lado com a segurança. Por exemplo, uma portaria, ela exige segurança. O porteiro do prédio lá, ele tem que ter uma noção de segurança. Né? Então, nós sempre quisemos trazer e nunca tínhamos conseguido. Então, agora vieram uma série de cursos, né, próximos à segurança que são permitidos. Brigadistas, drones, operador de drone, uma série de... E o interessante, tecnológico. E o drone... Eu acho, minha modesta opinião, que foi uma das maiores alterações, apesar de que as pessoas olharem como pequeno. Mas isso é o futuro, já visando lá na frente. Se você olhar o drone, a Fórmula 1 já usa o drone na segurança há muito tempo. Já está lá. A questão de 8, 10 anos, o drone já faz parte da segurança para a Fórmula 1. Não, o drone hoje, ele é tão preciso que as guerras são ganhas através de drones. E o drone ele tem a câmera ali, qualquer, digamos assim, vamos imaginar mais longe, terrorista, através da face do sujeito, lá pode ser reconhecido. De longe. De longe. Usando a tecnologia, né? Então. E poder ter ampliado mais um pouco sobre a área da segurança... segurança eletrônica, mais alguns braços a mais. Não, né? mas você sabe que você pode. Embora não esteja ali, mas a lei fala que você pode lançar mãos de outros meios, desde que você comunique a Delesp. Você pode. Então você informa, eu estou querendo usar isso e isso aqui assim. Então você informa a Delesp e ela vai te autorizar. Outra coisa, falando da Delesp, desse comunicado, outra coisa da portaria que também ela pode fazer uma vistoria um pouco diferente daquela que era convencional. Hoje... A Delesp, para quem a gente não está falando, é o órgão fiscalizador da Polícia Federal, que, enfim... É a Delegacia de Controle de Segurança Privada. Sim, que essa vistoria é feita em todas as empresas de segurança uma vez por ano. Ela é feita presencial. Então, essa
portaria 18045, a não ser a primeira vistoria para autorização de funcionamento, as outras ela poderá ser feita remotamente, certo? Não há necessidade do policial ir lá. Isso vai facilitar em muito as vistorias devido à deficiência de contingente da Polícia Federal nessa área. Agilizar o processo, né? Perfeitamente. Atualizar, ser mais ágil, dar uma resposta mais rápida, porque essa vistoria ela tem que ser acionada lá na Delesp pela empresa. Em média de 30 dias antes do vencimento, coisa assim, não é? A 3233, né, a portaria anterior prevê que a empresa tinha que dar entrada no pedido de revisão, fala revisão, né? 60 dias antes. 60. Essa não. Essa fala até em 15. Os bancos pode ser até 15 dias antes, pode fazer. Isso também para escola de formação? A escola de formação ela é uma empresa de segurança. Sim. Ela é tida como empresa de segurança. Também. Entendi. Então. Outro detalhe também a respeito disso aí, falando já de escola, hoje a quantidade máxima de alunos de sala de aula também teve uma alteração. Perfeitamente. A 3233 previa que nós poderíamos ter 45 alunos por sala de aula, mais 15, né? São aqueles que tinham sido reprovados em alguma disciplina, né? Que voltavam para fazer o curso. Então, você podia ter até 60 alunos. Era o sonho de qualquer um. A gente sabe que era coisa rara de acontecer, mas... Hoje, a 18045, que entra em vigor dia 1º de maio, ela já vem com 60, podendo acrescer mais 15. Eu não posso falar, mas eu já dei aula. Uma escola de formação para mais de 100 alunos. Não, mas isso era comum antigamente. Era muito comum. E era uma aula muito gostosa, muito boa. Né? Sim. Então, hoje, só para a gente recapitular, de 45, que era a quantidade máxima, mais 15 desses que tinha deixado uma matéria ali, aquela coisa toda, né? Agora, com a nova portaria, pode até 60. 60 alunos, mais os 15. Mais os 15. Então, aumentou aí 30. 30. Se a gente for olhar, quer dizer, pode os flutuantes. 75, até 75 alunos numa sala de aula. Isso aí para as escolas foi muito bom. Para a escola é bom. Porque às vezes a gente tem duas... quantas vezes que a gente é obrigado a fazer duas turmas? E uma com 8, 6, para não trazer complicação. A gente perdia muito. E era o mesmo custo. E as pessoas, às vezes, quem é o aluno, ele não entende isso. Chegava numa sala, estava ali menos de 10 alunos. Mas aquela sala ali está lotada, eu quero ir para aquela, porque com certeza aprende mais devido a ter mais perguntas, né? O calor ali, as emoções, enfim, tudo era mais produtivo, né? Uma sala mais cheia. Eu já penso o contrário. Eu penso que a sala com menos aluno, para o aluno é melhor. Aí, ó, falando de instrutor para instrutor, e eu prefiro mais... Porque você tem um contato mais direto com o aluno, né? E ele se sente melhor em te questionar a respeito de alguma coisa. Quando tem muito aluno, dependendo da situação dele, do aluno, às vezes ele é mais tímido, ele não tem coragem de fazer uma pergunta. Tem esse mesmo. Fica ali isolado. Né? E você, como instrutor, você percebe aquilo tendo menos pessoas na sala de aula. Né? E uma vez que você provoca esse que está ali quietinho, às vezes você cria uma situação desagradável para ele. Ele se sente assim até constrangido, humilhado, ele faz se fechar mais. Né? Então você tem que saber lidar cuidado com lidar com isso. Porque senão você está ajudando o aluno, você está prejudicando. Quantas vezes na sala de aula, até mesmo na aplicação da prova, tinha um dos nossos instrutores lá falava assim, essa técnica aí é interessante, que eu aplicava em dupla, porque eu via que lá tinha gente que era analfabeta, apesar de ter a comprovação da 4ª série do ensino fundamental. Foi lá, emitiu aquele documento ali, né, para fazer o curso, e tinha dificuldade em entender simplesmente assim a pergunta, marque X na questão correta. Acontecia muito exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que ele não tinha um comprovante, ele ia lá num determinado órgão lá, fazia as perguntas pela Secretaria e dava um atestado que ele tinha conhecimento
igual à quarta série. E muitas vezes o indivíduo antigo não sabia, Mobral. não sabia nem Escreveu o seu próprio nome. Então, mas E nós éramos obrigados. perante a lei ele estava ok. E esse eu atendi, assim, com muito mais maestrias, com muito mais cuidado, com muito mais carinho, para ele sentir, né? É muito bom isso aí. Outro detalhe dessa portaria. Eu tenho visto, essa portaria ela saiu, nem foi homologada, né? Não foi ainda. Mas as pessoas, às vezes, tem muitos vigilantes, e esse eu falo assim com propriedade, muitos vigilantes que quer a coisa mastigada. Aquilo ali fala, nossa, mas é coisa demais para mim ler e não sei o quê. A gente sabe que alguns têm uma deficiência e outros têm preguiça. Infelizmente. E essa portaria, apesar que eu vi muitos falando assim, Ctrl-V, Ctrl-C. Se você entrar dentro dela, não é tanto assim, não. Tem algumas mudanças significativas, não as que nós esperávamos, coisas bem mais radicais, que a gente gostaria, e estamos com sede disso, porque são 40 anos que a gente está esperando por isso, e quando aparece uma coisa dessa, mas a gente tem que tirar leite de pedra. Se tem essa nova portaria, algo interessante aqui para nós, do vigilante. Ele vai poder também fazer uma vistoria que é considerada pessoal. Só que essa vistoria, ela tem que ter uma autorização prévia de todos que estão ali. Exemplo, vai lá na empresa. Chega lá na empresa, olha, aqui o meu vigilante ele tem que fazer uma vistoria. Tá, mas essa empresa, ela tem que assinar um termo com todos os seus colaboradores, autorizando para que o vigilante possa ter acesso a essa vistoria. Eu, sinceridade com você, eu não vi essa parte ainda, não. O que acontece? No curso de formação, através dos sindicatos, eles podem fiscalizar as aulas. Mas isso não é novidade. Não é. Eu já recebi visita, eu dando aula e chegou agora, um camarada com um brasãozão. Porque essa que você colocou agora é até interessante. Porque você sabe que a área de segurança ela tem uma série de segurança da própria empresa. Então, ela tem uma confidencialidade, um sigilo em coisas próprias dela, né? Própria daquela empresa, que ela não quer que outros tomem conhecimento daquilo. Outra coisa, já mudando a questão que nós estávamos conversando em off, do segurança, o guarda-costa ou o segurança particular. Pessoal, né? Segurança pessoal ali que tem alguma mudança. Teve uma mudança nessa portaria. O que eu vi da portaria, assim, acredito que seja de mais importante, foi que a portaria exige que o carro usado para o serviço de segurança pessoal seja da empresa. Então, eu vejo aí uma dificuldade para a empresa. Porque o VIP, que a gente fala, né? O VIP, ele tem o seu veículo, muitas vezes, né, todo protegido. Né? Aí a empresa, vamos supor que ela tem um carro para esse serviço, mas não é de acordo com aquele cliente. Não atende aquilo que o cliente quer. E ele não consegue. A empresa, por mais forte que ela seja, ela não consegue ter uma frota para atender todos os níveis, todas as exigências específicas de cada cliente. Não consegue. Porque também aquela frota ela não vai estar sempre atuando. Perfeitamente. Além do custo do carro ser muito alto, vamos pensar que tem 2 blindados. E esses 2 estão sendo usados. Aí aparece mais um terceiro. Eu não posso ir lá amanhã comprar um carro blindado para atender esse cliente. E no nosso mercado ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento de aluguéis desse tipo de veículos. Né? Que seria uma escapatória. Né? Eu posso atender. Por quê? Porque tem um mercado lá que, a hora que eu precisar, mas eu tenho que já juntar esse custo ao que eu vou levar para o meu cliente. Então, eu tenho que saber o tipo de carro que ele quer. Normalmente, esse tipo de cliente, ele já tem o seu carro próprio e muitas vezes blindado. E ele quer que seja aquele. Ele quer aquela marca, ele tem conforto, tem confiança, enfim. Eu quero
ir lá na Delesp, trocar umas... Eu gosto de ir lá, Trocar umas ideias. troco as ideias com o pessoal lá. O doutor De Luca é uma excelente pessoa, né? Eu vou lá, ele sempre me recebe. O Rodrigo De Luca, que é o chefe da Delesp. Uhum. Então, eu quero me inteirar mais dessa portaria para poder lá, ver uma hora que ele possa me atender, para trocar uma ideia a mais, para ver o que né? Para passar melhor essa mensagem para o nosso pessoal da área de segurança. Uhum. Muito bom. E dentro dessa perspectiva, assim, dessas mudanças que foi longe das nossas expectativas, mas houve algumas mudanças, né, interessantes, não tão interessante, mas interessante, que já é um gatilho, né, para a mudança futura. O senhor acha que essa esse novo Congresso, o senhor acha que eles ainda cabe alguma forma deles buscar aquilo que está engavetado da nossa do Estatuto da Segurança Privada? Como ele foi arquivado, eu não sei se pode, eu não sei os trâmites do Legislativo, não sei se pode, mas um outro deputado qualquer, através da FENAPEF, ou dos sindicatos das empresas de segurança, né, ou do próprio Federação dos Vigilantes, né, irem atrás e um deputado encampar a ideia e apresentar novamente. Quem sabe, num período, né, menor, pode ser aprovado. Porque o que nós estamos precisando, eu acho que é exatamente uma alteração na lei. Né, que ela está, em 81, está muito defasada, né? E, como nós já falamos aqui, ela é muito voltada à instituição financeira. Então, hoje, você pode ter na sua empresa uma segurança orgânica. Uhum. Né? Então, que isso tudo seja... Embora a portaria ela explique, ela diga como isso deve funcionar, sempre que tivermos a segurança da lei, é bem mais garantido. Né? Mas a portaria nos socorre por enquanto. Certo. Mas eu acho que se tivermos uma lei mais completa, mais, né, ajustada aos tempos de hoje, será melhor. E outro detalhe que também sempre, quando a gente vai falando sobre as formas gerais da área da segurança privada, e sempre cai nesse assunto que vigilante ama debater, conversar, é sobre porte. O porte de arma para vigilante. Qual que é a sua visão em relação a isso? Primeiramente, eu penso que todo cidadão deveria ter porte de arma. Se ele atender às exigências legais, eu fui chefe do SINARME nos anos 80, que é o Sistema Nacional de Armas. Então, naquela época, se você tivesse preencher os requisitos, não tinha problema e também não tinha custo. Naquela época nada tinha custo. Né? Tá? Então, eu acho que isso é um direito de cidadão, direito de propriedade. Você pode ter uma arma. Né? E se você pode ter uma arma, você tem o direito de usá-la. Obviamente que você tem que atender aos requisitos legais. Né? Tem que fazer um exame psicotécnico, né? Tem que saber lidar com aquela arma. Né? Eu acho. O vigilante, uma vez eu tinha um superintendente que né, nós não, somos muito amigos até hoje, e eu conversava muito com ele. E eu falei, doutor, por que não se dá o porte para o vigilante? Aí ele fala assim para mim, Maurílio, é o seguinte, o vigilante, ele tem que trabalhar para a empresa com a arma da empresa. Ele pega um porte, ele vai fazer bico com a arma que é dele, que é para a defesa dele. É um entendimento. Pode ser que não. Você pode pensar diferente, eu penso diferente também. Eu acho que não, que isso não vai atrapalhar. Desde que o cara tem que ter a capacidade de saber que aquilo é para defesa dele, não é para usar em serviço. Porque a gente está falando de algumas regras, né? A gente não está falando... E o vigilante pode chegar a fazer isso? Pode. Só que a gente está falando de uma exceção.
É uma exceção. Porque a maioria, a gente vê que trabalha em lugares insalubres, lugares assim muito vulneráveis. Ele passa por constrangimentos, por ameaças, ele passa por todos os níveis que a empresa mesmo que está ali, que poderia dar para ele um auxílio jurídico ou alguma cobertura no sentido assim, a gente sabe que na hora mesmo o vigilante ele está sozinho, na quebrada. A partir do momento, né, que você atua como vigilante, você faz aquilo que é sua obrigação, muitas vezes você cria um inimigo. Uhum. Tipo policial. O policial prende, detém alguém, ele criou um inimigo. Porque E o vigilante vai pelo mesmo caminho. eu sou o dificultador do bandido. Exatamente. Não é? Eu estou sendo uma barreira. Então, se eu sou uma barreira, eu passo a ser um empecilho, uma dificuldade, um inimigo. Com certeza. Né? Então, o cidadão, o vigilante, então o cara fala, vou pegar ele lá fora daqui. E aí ele não tem como se defender. E é interessante que a lei, ela contradiz no qual sentido? Do meu entendimento. Ele coloca esse vigilante e dá para ele todo o poder para ele vigiar aquilo que nasceu o vigilante, então, conforme bem colocado pelo senhor, através da instituição financeira, que é o banco. Então, coloca lá e fala assim, protege esse patrimônio, que é incalculável. E coloca ele lá com um revólver e ele está pronto para agir, para defender, para fazer o que for competir a ele ali. Aí, depois que ele acaba o seu turno, ele já não tem competência nenhuma para proteger a sua só uma vidinha, que é a vida dele. Vamos dizer vidinha, não diminuindo ele, mas uma. E ele passou o dia todo o seu expediente vigiando milhares, né, de vidas, e agora, para vigiar a sua própria, ele não tem o poder do Estado para... Para você ver o seguinte, o vigilante, ele saiu do seu posto de serviço, nem uniformizado ele poder sair. Ele não pode usar uniforme fora de serviço. Olha aí. Isso eu particularmente não concordo. Eu acho que você sair de casa para o serviço para casa, você poderia... é um vigilante. É um vigilante. A partir do momento. Se você sofrer um acidente nesse período, é considerado acidente de serviço, não é? Isso. Então, eu acho que fazendo... CLT, Ministério do Trabalho. Exatamente. Né? Sofreu um acidente em percurso, você tem que estar amparado. Né? Então, o vigilante poderia, pelo menos... A arma não, porque a arma ela fica ali no posto de serviço, vai rodando, né? Uhum. Mas o uniforme, né, pelo menos, implicaria em que há um respeito maior ao uniforme. Uhum. Independente seja um policial, de um GCM, de um prisional. Então, há um respeito maior ao uniforme. Uhum. Ele impõe um respeito, né? Ele é uma autoridade. Isso é verdade. E dentro dessa perspectiva toda, desses anos todos, quais alguma história assim, interessante que o senhor já vivenciou, que acredito que foi muitas, né? Em relação a vários fatos, até mesmo lá dentro da própria Polícia Federal, ou até mesmo dando aula, ou alguma situação que o senhor se lembre aqui que pode compartilhar com a gente. Rapaz, nós passamos várias situações, mas nós tivemos algumas situações de... quando começou, assim, então, chegava em alguns bancos para fazer vistoria, o gerente não queria que a gente adentrasse ao banco, não. Mesmo? Aqui não vai estar. Não, nós temos que fazer, é lei aqui. Não, mas aqui no meu banco você não entra, não. Aí, então está acima da Polícia Federal. Aí nós ligamos, então faz o seguinte, nós vamos aguardar aqui, você vai ligar para o seu gerente regional e vai falar com ele. Aí ele vinha lá um minuto depois, você me desculpe, né? A gente não estava sabendo, a gente não tinha conhecimento disso ainda, não. E acontecia muito isso, principalmente no interior. Outra deixa que a gente ia passar batido aqui nessa portaria, fala a respeito de banco. Essa questão do vigilante
e a autoridade que tem o gerente. Muitos vigilantes ficam bem assim, todo pilhado, né, com o gerente. Porque o gerente, ele fala assim, vai chegar um fulano e ele pode ter entrada livre. Ou seja, o gerente assumiu a responsabilidade, mas o vigilante, às vezes, ele acha, e achar é diferente de ter certeza, ele acha que ele é a autoridade máxima ali do estabelecimento financeiro, no caso, o banco. Salve as exceções. E essa exceção é bom o senhor federal falar sobre isso. O que eu... Vamos falar nem como instrutor, que eu sempre falei para os meus alunos. Você tem a sua obrigação ali. Surgiu algum problema, chame o gerente. E se o gerente chega e fala que fulano vai entrar, ele conhece a pessoa. A responsabilidade é dele. Ele assumiu. Ele assumiu a responsabilidade. E você tem que fazer... que claro, bom. Dá graças a Deus. Porque, como vulgarmente falando, tira o seu da reta. Né? Então, eu acho o vigilante realmente ele tem que... Né? Porque se acontecer qualquer coisa, o cara falhou. Passou um cara na porta eletrônica lá, armado. Agora o gerente vem e fala assim, vai passar. Então, o pessoal me pergunta, chega um policial, ele está armado, ele quer entrar na agência. Ele fala assim, sou policial. Eu falo, não está escrito na testa de ninguém que o cara é policial. Uhum. Ele identificou, tem problema não. É um policial, ele tem acesso. Mas e se a documentação, a identificação dele for falsa? Eu falo, você é perito para dizer se é falso ou não? Você não é perito. Então, ele se identificou. Você vai ter um álibi claro, fortíssimo. Ele me identificou. Exatamente. Aí a polícia, cabe à polícia investigar que aquele que entrou era um marginal, era isso ou aquilo. Não tem como, não é possível. Eu costumo falar sempre para meus alunos. Todo dia tem relatório. Você, ao final do seu expediente, ao final do seu turno, você tem que fazer um relatório. A equipe, ou se for um só, não vai. Aconteceu uma situação dessa, não tem nada a declarar. Declara, aconteceu isso. Entrou fulano, porque o gerente liberou. Ou entrou um policial lá, um cidadão armado que se identificou como policial. Está tudo registrado. Pronto. A importância do livro. Está certo ou está errado? Mas pelo menos está registrado. E eu considero que esse é o melhor caminho. Em vez de ficar criando problema ali na porta, né? Em bancos, né? Criando conflito ali. Já aconteceu tiros, né? Que você sabe que o policial, às vezes, o cara é meio nervoso. Uhum. E ele se sente humilhado porque o vigilante querer exigir que ele se identifique. Mas é obrigação de todo policial, de toda autoridade, chegar num local e se identificar. Então, você perguntou um fato. Então, lembrei de uma aqui. Eu estava numa barreira policial, interior de Goiás, aqui no sudoeste goiano, todo paramentado, né? Colete, que a polícia era para tudo que é lado, metralhadora, tudo. Aí destruindo um carro. Um cidadão, eu pedi para ele, né? Se identifique. Ele falou perfeitamente, mas você pode se identificar para mim? E a polícia toda perfeitamente está aqui. Ele falou, muito obrigado. Agora, eu sou o juiz da comarca aqui, eu gostei muito do seu tratamento, da sua atitude. E esse local que vocês estão hoje, não passa ninguém. Mas hoje vai passar. Porque está tendo um casamento na cidade, um figurão na cidade lá, e a cidade foi toda para lá. Então estão voltando. Então é uma situação. E se eu vou criar problema com a autoridade? Tá vendo aqui? Tô falando, mas não, é obrigação do policial, de qualquer autoridade, se identificar quando solicitado. Ótimo, parabéns. Olha isso aí serve de lição para nós. Que bate-papo bom, viu? Um bate-papo bom. Seu Maurílio, é uma alegria, uma satisfação de ter o senhor aqui na nossa mesa, né?
com esse bate-papo assim gostoso, descontraído, né? E eu não esperava outra coisa. E eu, assim, o tempo passa rápido, nós estamos aí nos finalmente, mas quero deixar a palavra para o senhor para fazer as declarações finais aí. Fica à vontade. Eu quero agradecer por essa oportunidade, de ter me convidado para participar com você, né, nesse seu projeto, muito bom, né? E eu espero ter podido agregar alguma coisa, né, a você. E estou à disposição em qualquer momento que você quiser, que participe de qualquer... E uma coisa que nós não falamos, eu vou só lembrar, mas não vamos falar também, que acontece? A portaria tem anexos. Pode falar. Não, eu não olhei os anexos ainda, não tive sim, tempo de sim. olhar esses anexos. Aham. Pode ter algumas alterações ainda nesses anexos. Vindo por aí. Vindo por aí, pode ter. Então eu vou procurar vê-los, né? Porque, às vezes, falamos em currículo. Os currículos de aula vêm nos anexos. Uhum. Então pode ser, não vou falar que tenha havido alguma alteração. Mas devido à exiguidade de tempo, né, como essa portaria foi publicada ontem, no Diário Oficial, então não houve a possibilidade de se ver tudo. Então, antes do combinado, eu já estendo aqui, estou encontrando alguma coisa nesses anexos, né, especialista que sou e me der a honra aí de mais uma vez estar sentado nessa mesa aí, nessa cadeira, junto com a gente, vai somar com certeza, seu Maurício. E para mim também isso é um aprendizado. É a primeira vez que eu participo de algo, né? Eu falei que depois que eu saí na polícia eu aprendi muita coisa, aprendi muito, né? Mas depois que eu saí também fui com a escola, aí aprender a me relacionar com o público, a dar aula, que é uma coisa que... Se bem que eu dei aula quando menino, naquela época, né? Tínhamos admissão ao ginásio, Uhum. e eu dei algumas aulas particulares de admissão ao ginásio. Então, eu fui pegando, mas eu sempre gostei. Uhum. E ajuda, né? Nos ajuda muito a crescer. E você tem contato com alunos, problemas dos mais diversos. Então, você vai tratando, né, com aquelas pessoas. Você pensa que você tem um problema muito sério, aí você vai conversar com a pessoa, está vendo que o seu não é nada. Então, foi muito bom estar aqui hoje e espero ter podido ajudar em alguma coisa, ter acrescentado algo para você, aquele pessoal que faz parte do nosso grupo, né, da segurança privada, e agregado alguma coisa. E eu estou sempre à disposição. Obrigado. Se eu puder ajudar. Obrigado. Eu estou sem dar aula já. Ainda dá tempo de falar alguma coisa? Pode falar. Como você falou, eu era instrutor de 19 disciplinas 19. na área de segurança privada. Eu só não era só não fui credenciado nas aulas de... Segurança eletrônica? Não, de práticas, né? Prática. Educação física eu não tenho. Tiro não é muito minha praia. As práticas, as outras, todas elas eu era credenciado. Graças a Deus E eu fico feliz hoje eu estar nessa posição que eu estou. A gente não chega onde a gente chega à toa. Foi agregando conhecimento de várias pessoas que passaram na nossa vida, e eu quero aqui em público aqui agradecer o senhor, que eu fui o seu aluno, e hoje eu estou nessa posição, né? E que me ensinou bastante, e nessa mesa, mais uma vez, pôde me ensinar mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, pelo empenho de estar aqui com a gente aqui. Fico feliz da sua agenda e tudo mais. Obrigado a você e que você tenha muito sucesso nos seus negócios, nos seus, né, empreendimentos. Obrigado. Eu quero agradecer você, Clube da Segurança Privada, você que quer fazer parte do nosso projeto, por enquanto está caladinho. Você pode fazer parte, é fácil agora. Só entrar no nosso grupo seleto, VIP da Segurança Privada, ali do grupo do WhatsApp. Aqui na descrição, vou deixar o link. Você vai entrar dentro do grupo, vai até falar assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque o grupo está caladinho. Nós não temos um grupo, nós temos vários. Então, nós estamos fazendo aí um exército de guerreiros, certo? E também, se você quiser ter acesso ao anexo
dessa nova portaria, também eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Foi muito bom estar com vocês aí. Deixa aquele joinha, deixa os comentários do que você achou, o que você concorda ou não concorda. Isso vai interagir, vai agregar valor aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito bom, que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Fui!